Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Olá galera, candidato Enem, tudo bem? Fala, filho. Você tinha Ele queria que eu fizesse a vozinha pra poder ele entrar. Eu tô sem microfone. Suporta essa vida, gente. Faz a vozinha, aquela vozinha. Que vozinha? Como é que você faz aqui? Olha a homofobia que eu processo. Não faz do Pato Donald. Deixa eu lá que já tá atrasado essa tecnologia toda. Um abraço, querido. Não pode trabalhar, né? Já explica que você é Bolivar. Bolivar, meu marido errou, isso aí, né? Na tchau, gente. Boa aula pra vocês. Um abraço, tá? Morde o peitinho. Vamos lá, então. Queridos, olho no quadro, olho na tela e atenção, titio. Nós começamos agora a nossa aula redação. Os temas selecionados são os ótimos, aqueles que vão fazer você simplesmente ver e passar. No passo a passo. Primeiro, abri minha provinha do Enem. Não adianta eu saber redigir, eu levar uma redação decorada pronta, eu saber o que pode e o que não pode fazer, se eu não sei refletir sobre o tema que a banca ofertou. Tem aluno que quer levar de casa um caminhão de conhecimento e não quer se dar ao trabalho de refletir sobre o tema apresentado na prova. Olho no quadro, olho na arte e vejam só. Como receber o tema? Olha que coisa linda, tá? Produção, o pessoal tá vendo essa arte aqui? Como produzir? Isso aqui quem faz é a Ana, né? A nossa maravilhosa artista. Isso é coisa de última tecnologia. Ela é evangélica, não pode ver nada que ela já enfia uma Bíblia no meio. Não é isso? Eu adoro isso. Vamos lá, então. Ó, olho no quadro. Professor, o que eu preciso saber para receber bem o tema? Titio, redação no Enem, estratégia. Para vencer na redação na hora do Enem, você precisa atentar para fatores de coesão e coerência, para fatores de estrutura, para fatores de tipologia textual e o que nós vamos testar, ou melhor, o que nós vamos discutir hoje, você precisa estar a par, eu já falei aqui, de como receber o tal do tema. No passo a passo, quando nós falamos de coesão e coerência, há lá várias aulas gravadinhas para isso e vamos discutir isso também em nossas aulas ao vivo. Basicamente, você tem que ter a percepção de que, primeiro, não repetir palavra na hora da redação. Professor, mas eu faço minha redaçãozinha, me distraio, quando vou ver, eu nem tinha visto que a palavra estava repetida e estava. O que eu faço para acabar com isso? Simples. Você faz a bendita da redação, deixa ela prontinha no rascunho e não passa a limpo. Faça a sua provinha, você treme, vai ao banheiro, dor de barriga, água, biscoitinho, não sei o quê. No final, quando você for passar o cartão resposta limpo, aí sim você relê o rascunho e passa a sua redação para o papel, a folha definitiva.
Qual é a diferença? A diferença é que aquele pequeno distanciamento, aquela disjunção temporal entre o texto produzido e o texto copiado, faz com que você possa, ou melhor, com que você consiga identificar as palavrinhas repetidas que você não tinha visto antes. Agora, não é só palavra repetida como aluno, 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 casa, casa, não. Conjunção, tem gente que fica que, o queísmo é muito comum. Que, é possível afirmar que, Maria disse que, visto que, uma vez que, cuidado com o queísmo. Coesão e coerência textual. A coesão também tem a ver com você usar o conectivo correto para unir os pedaços de frase dentro do parágrafo e também unir um parágrafo a outro. Titi vai dar essa dica mais aprofundadamente lá na frente. Agora eu já posso destacar o seguinte, porque o pessoal já está mandando redação pra gente, nós já estamos corrigindo, né? Algumas pessoas já receberam hoje as redações corrigidas e comentadas, e enfim, até agora, finalzinho do mês, já vai estar tudo entregue. Agora presta atenção, titio, já fica a dica, procure sempre usar um conectivozinho para mudar de um parágrafo para o outro. Eu acho cafona fazer isso, só que o Enem adora. Então, você falou do positivo no primeiro parágrafo, vai falar do negativo no segundo, você coloca porém, no entanto, um por outro lado. Ah, não, eu falei positivo e vou falar positivo de novo. Eu vou colocar um além disso, um convém lembrar ainda. Não é isso ou não? Então, vamos lá com o titio. Estrutura. Você precisa ter a noção de que, na questão da estrutura, você tem uma dissertação a ser cumprida. Você não pode, né, como o Titi entregou hoje uma redação corrigida aí, o aluno demonstrou muito conhecimento sobre o tema, mas ele botou tanto fato histórico na redação que o texto dele ficou mais narrativo do que dissertativo. E a tipologia textual, a estrutura dissertativa, né, a tipologia está lá em cima, ela é fator que pode levar, inclusive, o sujeito a zero. Então, estrutura e tipologia estão diretamente relacionados, porque se você erra a estrutura, você acaba errando também a tipologia. Na tipologia, você precisa ter a segurança de que você não está ali para contar historinha sobre o tema. Isso é narração. Você não está ali para explicar o tema. Por exemplo, recentemente, publicidade infantil. A publicidade é a ação de fazer não sei o que lá. As crianças são bem mais... Ele começa a disparar definições. Ele quer demonstrar conhecimento. Não é para descrever. E na questão da estrutura, professor, você tem que saber que aquilo que você afirma tem que ter argumento para confirmar. E cada argumento que aparece no primeiro parágrafo vai ser retomado durante o desenvolvimento. Então eu digo assim, é possível afirmar que meu aluno online vai passar na prova do Enem, tendo em vista não só o material didático de que ele dispõe em nossa plataforma, como também o acompanhamento de nossos professores e monitores que estão à sua disposição. O que acontece? Eu não só afirmei que ele vai passar, que ele tem a real possibilidade de passar, como eu dei argumento para isso. Ele tem bom material e ele tem um aparato pedagógico a persegui-lo. Eu vou usar depois um parágrafo só para provar que o material é bom e depois um outro parágrafo só para provar que o grupo de professores, monitores também é excelente. Muito bem. Tipologia, estrutura. O assunto de hoje é tema. Primeira dica, eu começo a minha aula com esta fala, e como esta fala é importante, eu vou começar a aula ao vivo, enfim, a gravada começa dessa forma, o ao vivo também vou começar. Querido, não seja inocente. Não seja inocente. Quando a banca oferta para você em prova um tema, ela já sabe que você não terá tempo de prova, você não terá espaço na folha e você provavelmente também não terá repertório suficiente para esgotar aquele tema, para falar tudo que é possível se dizer sobre aquele tema. Não pode. Não há como. Não é possível. Professor, se a banca sabe disso,
Por que ela o faz? Pura maldade. Porque ela espera que você promova, antes da escrita, a grande atitude discursiva, que é a delimitação do assunto. Delimitação do assunto, professor? Como assim? Não ficou claro ainda. Vai ficar. Rômulo, digamos que eu seja chamado para fazer uma redação, estou fazendo um concurso. Abri lá o meu caderno de redação, o tema é língua portuguesa. Ótimo, estou feliz com o tema. Já começo afirmando. Eu, Rômulo, não sei, com 2 graduações, especialização, mestrado, etc., em letras, não sou capaz de esgotar ali o assunto, não é isso? Língua portuguesa. Não. Por quê? Eu entendo, e acho que entendo até bastante, sobre a língua portuguesa padrão cobrada, né, em concursos públicos, Enem e vestibulares no Brasil. Acabou. Se você me levanta um dedinho, ou me manda aí pelo Twitter, ou pelo Face, enfim, pela plataforma, pelo site, uma pergunta sobre as gírias em língua portuguesa faladas em São Tomé e Príncipe, em Macau, que é uma província da China que fala língua portuguesa, São Tomé e Príncipe que fica lá na África, Timor-Leste. Se você me faz uma pergunta sobre a gíria em língua portuguesa usada nessas regiões, eu não sei responder. Se você me faz uma pergunta sobre a língua portuguesa do século XII, usada lá, eu não sei responder. Século XII é ótimo, né? O que vai acontecer aí? Então, se eu for fazer uma redação, eu não posso começar a minha redação sobre língua portuguesa assim, ó. A língua portuguesa a língua portuguesa tem sido, a língua portuguesa costuma. Não posso. Primeiro eu tenho de restringir. Opa, ó, o assunto é língua portuguesa, mas eu vou falar apenas sobre a língua portuguesa padrão cobrada em concursos públicos e vestibulares no Brasil. E acabou. Ah, mas eu não vou estar fugindo do tema? A banca não vai achar que eu sei menos? Não, não. Pelo contrário. Na verdade, a banca vai perceber que você teve a maturidade de não sair disparando argumentos como se fosse uma metralhadora. Você já teve a atitude discursiva e cognitiva de selecionar argumentos e selecionar, né, fator tese para fazer a sua grande afirmação. Estamos juntos ou não? Portanto, recapitulando, eu não vou dizer que a língua portuguesa é importante. A língua portuguesa serve para... Não, vou dizer que a língua portuguesa, padrão, cobrada, eu só vou afirmar sobre aquilo que eu sei. Estamos juntos? Então vamos lá com o titio. Olho no quadro. Digamos que eu tenho aqui o assunto tecnologia. Olha só como as pessoas são inocentes. Caiu na minha prova o assunto tecnologia. Como é que eu começo a minha redação? O aluno já começa. A tecnologia é muito importante em nossos dias. Calma. A tecnologia é importante em nossos dias? Nós sabemos disso. Mas ela é importante para quê? Ah, mas ela é importante para saúde, ela é importante na cozinha, né? Você tem aí tecnologia para temperatura de forno, de não sei o quê. Você tem a tecnologia na medicina, que, enfim, tem a ver com a coisa da saúde. A tecnologia voltada para a beleza, para o corpo. Você tem a tecnologia voltada para os presídios, você tem prisões mais tecnológicas, a tecnologia para o homem explorar o espaço, você tem a tecnologia aérea, tecnologia marítima, você tem, enfim. Que maravilha, vou poder falar sobre um monte de coisa na minha redação sobre tecnologia. Você vai se lascar todo quando a banca for olhar a organização do seu texto. Quando ela for olhar a profundidade com que você retomou os argumentos apresentados em cada parágrafo. E por que vai? Porque você, pensando desta forma, vai acabar fazendo uma redação superficial em que você cita um pouquinho de tudo e se aprofunda em nada.
que eu faço então, professor? Dentre esses fatores todos relacionados à tecnologia, você vai escolher apenas um. Então você pode falar, por exemplo, sobre a tecnologia na educação. Você pode falar sobre a tecnologia nas escolas públicas do Nordeste. Sim ou não? Preste atenção aí. Quem gosta de anotar pode pegar sua canetinha em casa e escrever isso que tiver falar. Quais são as 3 principais formas de delimitação do assunto? Eu penso em 3 tópicos quando eu abro minha prova e são esses tópicos que vão me orientar. Você vai pensar em tempo, espaço e aspecto. Repetindo, você vai pensar em tempo, vai pensar em espaço e vai pensar em aspecto. Então, se o assunto é violência, eu não posso sair afirmando que a violência tem aumentado. É ridículo. Primeiro eu vou, não é isso? Primeiro eu vou restringir e vou falar sobre os aspectos relacionados à violência. Eu vou falar sobre a violência contra a mulher, a violência contra idoso, eu vou falar sobre a violência contra profissionais não legalizados, como os camelôs, enfim. Esse é um aspecto, é o tipo da violência. Depois disso, eu vou falar sobre a violência contra idosos, onde? No Rio de Janeiro. A violência contra turistas no sul do país. A violência contra imigrantes em São Paulo. E eu vou falar sobre a violência contra idosos no ano de 2014, no ano de 2015, na última década. São 3 fatores. Eles são obrigatórios? Não, mas já são 3 sugestões que podem ajudar você. Dependendo do assunto, por exemplo, tecnologia, pode não ser necessário delimitar o lugar, às vezes não é necessário delimitar o tempo, às vezes, enfim, cada tema se sujeita a uma delimitação. Agora, essas 3 são dicas importantes. Diga aí, Rodrigo, você tem, querido, alguma dúvida aí? Uma perguntinha aqui, Titi, olha só. Pergunta Letícia, de quem? Perguntando, Letícia Marques. Letícia Marques, Ela beijo, pergunta linda. o seguinte, a delimitação do tema já não é oferecida naqueles textos oferecidos na proposta da redação? Então, vamos lá. Você recebe o tema e você recebe um texto motivador. O bom é que você não use nada daquele texto motivador. Teoricamente, para que aquele texto motivador existiu? Porque a prova é feita por pessoas que não têm mínimo acesso à educação. Você tem pessoas em situação de pobreza extrema, pessoas que nem ensino médio fizeram, o Enem dá o certificado de ensino médio. Então, faça um texto dissertativo. Ele não tem tipologia. Então ele chega ali, ele coloca uma frase, você encontra no Enem provas que vêm só com desenho. Então, quando você tem ali um texto dissertativo, como texto motivador, apresentando geralmente uma opinião, o aluno usa daquela estrutura ali para também apresentar a opinião dele. Presta atenção que eu vou falar. Se você recebe aquele tema, faz uma delimitação da sua cabeça e usa argumentos que você sabe na modalidade de argumentação, que é uma das 5 do Enem, não é isso? Da redação. Na modalidade que trata de argumentação, você alcança 200 pontos. 200. Se você pega os argumentos usados no texto motivador, muda as palavras e faz sua redação bonitinha, você também ganha ponto, mas você ganha apenas 100 pontos. Agora, se você não coloca argumento nenhum ou copia exatamente passagens do texto motivador, aí você recebe 0 na argumentação. Então você pode parafrasear, que você vai ganhar uma nota descontada. Você pode copiar, vai ter 0. E se você usar argumentos completamente originais, neste caso, você vai ter a sua pontuação corretamente aplicada a 200 pontos. Agora, eu costumo falar o seguinte, nem leia o texto motivador. Veja o tema e depois você se conduz, né, para a prova, para a sua redação.
Qual é o problema? O problema é que o Enem, querendo inovar, tem colocado temas complexos. Então, no último ano, você vai ter o tema que foi, por exemplo, publicidade infantil. Publicidade infantil foi uma crueldade que o Enem fez. Porque se o aluno não tivesse lido o texto motivador, né, você tem que fazer a redação sobre o tema, não é sobre o texto motivador, é isso que diz na prova. Publicidade infantil tanto poderia ser a publicidade direcionada à criança, como a publicidade feita pela criança. Não é isso ou não? Estou fazendo uma propagandinha aqui de um hambúrguerzinho voltado para a criancinha. Isso é publicidade infantil. Tem uma criancinha fazendo uma propaganda, isso também é a publicidade infantil. Como, não é isso? O Enem deu um texto motivador que só falava sobre a criança recebendo a publicidade. O Enem resolveu só aceitar com pontuação cheia de 200 pontos aqueles alunos que fizessem uma redação falando sobre a criança recebendo a publicidade. Professor, mas e aquele que se confundiu, que fez uma redação adversa falando sobre a criança agindo na TV? Essa pessoa também recebeu ponto, mas recebeu metade. Recebeu apenas 100 pontos. Estamos entendidos ou não? Então eu posso dizer o seguinte, você vai ter a sua maneira de delimitar. Agora é bom dar uma olhadinha no texto motivador, porque às vezes, por descuido da banca, vamos usar essa palavra, ela acaba dando expectativa para o texto motivador afetar a sua delimitação do texto, sim. Ok ou não ok? Mais alguma pergunta aí? Não. Qual é o nome dela? Letícia? Letícia Marques. Um beijo pra você, tá, minha linda? Vamos lá, então. Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho da nossa tecnologia aqui. Você está assistindo a uma aulinha, não é isso? Bonitinho. Quando chega para assistir no horário da aula, você vai entrar na aula do titio Rômulo, não é isso? Quando acaba a aula de um, você loga no... Não é isso, Rodrigo? Você loga na aula do outro professor. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a minha aula estava prevista para começar às 8h30. Então, 8h30 já abre o link para as pessoas entrarem na minha aula. Você não vai conseguir ver o finalzinho da aula do outro professor. Você está entendendo? Que é um link diferente. É como se fossem dois carros. Estamos em dois ônibus. Então, você tem o ônibus da primeira aula e o ônibus da segunda aula. Se você chegar ao ponto, no horário do ônibus da minha aula, se a aula do outro professor ainda estiver passando, vai ter aquele rabinho, né? Às vezes se atrasa um pouco, é natural que passe um pouquinho do horário, não é isso? Então, você vai ter aquele rabinho da aula do outro professor e você já está ali amarrado na minha. Então, espera um pouquinho, que você não estou vendo ainda não estou conseguindo visualizar. É porque eu ainda não entrei no ar, porque o outro professor se atrasou um pouquinho, não é isso? Ou então, aconteceu de como hoje, eu tive que fazer a coisa da maquiagem para tirar a olheira, por quê? Produção investindo no tapa na cara para eu acordar e café forte sem... Cadê? Deixa eu pegar um café para mostrar para você. Estou eu tomando aqui o meu cafezinho, porque não dormi. Meu cafezice. Não dormi essa noite. Vou falar. Não dormi essa noite, pensando numa questão importante. O maldito do vestido era branco com dourado ou era preto com azul? É isso, gente? Preto com azul a cor do vestido? Não. Que questão. Não. Aqui bateu que era roxo com marrom. Roxo com marrom? Meu Deus, mas eu já... Olha, e eu refletindo, e o povo no Zap Zap, Facebook, me plim, 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 apitava, e eu já... Deu 4 da manhã, eu já via qualquer cor ali, eu já não sabia o que fazer, não é isso? Então, acordei e fui dar minha aula no Estado, muito sou feliz, sou professor também do Estado, encontrei meus alunos, não é isso? Deu lá, enfim, meu olhinho deu uma coceirinha. Depois eu vim pra cá, bateu aquele sono. Conclusão, tô até agora esperando pra saber. Diz que bateram o martelo, né? A cor do vestido é azul e preto. Azul e preto. Azul e preto, o dono falou. E eu que vi amarelo com branco. Isso quer dizer o quê? Que eu sou sobrenatural? Mais ainda? O dom falou? Que dom? O dono. Ah, o dono? A dona, na verdade, do vestido, né? Porque não era meu. Enfim, voltando. Ah, uai! Toma aqui meu cafezinho, gente. Aqui, titio. Olho no quadro. Então, voltei para cá. A delimitação do assunto é uma oportunidade dupla. Primeiro, é a maneira que você tem de se desobrigar com relação à banca.
A banca deu o tema publicidade infantil no Brasil. Você pode falar só sobre a publicidade da alimentação. Você pode falar só sobre a publicidade de brinquedos desnecessários, só sobre a publicidade relacionada a brinquedos educativos. Porque você já sabe que você pode correr o risco de não se lembrar de algum tipo de delimitação. Então você já se desobriga. Algum aspecto pode não passar na sua mente na hora. Outra coisa, você tem a oportunidade de laçar o tema e arrastá-lo e trazê-lo para perto de você. Um exemplo que eu dou e dou sempre. Eu dou aula, para o Enem, para vestibular, e dou esse exemplo também para o concurso público. Eu trabalho com preparatório para concurso público. E eu estava conversando com minhas alunas do preparatório para o magistério que iam fazer prova para dar aula no Estado, para serem professoras da Secretaria de Educação aqui do Estado do Rio. E na hora de falar sobre texto, de redação, enfim, falei, se vocês forem fazer redação, alguma vez na vida de vocês, e cair lá o assunto, fale sobre a atuação do professor na sala de aula. Delimite o assunto de acordo com a sua experiência de vida. Ah, não, mas eu estou fazendo prova para o Estado, então eu vou fazer uma delimitação sobre a atuação do professor na sala de aula no Estado. Não, não, não. Se você tem experiência no privado, você vai delimitar e vai falar sobre o privado. Se você tem experiência, você tem que levar para a sua realidade. Enfim, teve um aluno que tirou uma nota boa e falou sobre a publicidade infantil esse ano na Bahia, a publicidade infantil no Nordeste, a publicidade infantil nos shopping centers de São Paulo. Enfim, você, sem se envolver, é claro, sem usar, não, porque minha mãe, quando eu era pequeno, sem contar a história da sua própria vida, você consegue usar os argumentos que fazem parte dela. Então, muito bem, o assunto é tecnologia, eu transformei tecnologia na educação, tecnologia nas escolas públicas do Nordeste. Muito bem. Como é que ficou, então, o final, a delimitação prontinha, professor? Ficou assim, o tema que a banca deu, tecnologia, poderia ser uma frase completa. Eu delimitaria e ficaria o aumento do uso de tecnologia em escolas públicas do Nordeste. Ou outra possibilidade de tema, eu poderia falar sobre o uso da tecnologia para o tratamento de doenças na terceira idade. Então, eu tenho tecnologia é o tema, o uso da tecnologia para o tratamento de doenças na terceira idade, eu tive uma delimitação de aspecto. Eu poderia falar no Rio de Janeiro, eu poderia falar na região norte do Brasil, eu poderia falar nos últimos anos. Quanto mais você delimita, mais fácil fica de escrever. Então, algumas perguntas básicas. Professor, isso aqui é o quê? É um título? Não, não. O título tem que ser mais breve, tá ok? Isso aqui é a minha tese? Não. A tese tem verbo. Isso aqui é algo que você só vai pensar na hora ou é algo que você vai escrever no rascunho. Depois que essa delimitação estiver na sua mente, aí sim você vai criar uma afirmação. Você vai começar a sua redação com essa afirmação. O tema é tecnologia. A delimitação foi essa. Então, como é que eu vou começar o meu texto? É possível afirmar que o uso da tecnologia para o tratamento de doenças na terceira idade tem aumentado consideravelmente na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro. Isso se evidencia não só pelo planejamento, então eu vou apresentar os argumentos para comprovar aquilo que eu acabei de delimitar. Foi ou não foi? Ok ou não ok? Estamos juntos? Mais alguma perguntinha aí, Rodrigues? Ok? Temos aqui uma perguntinha aqui do seu fã, Alexandro Mendes. Alexandro Mendes, um beijo, querido, para você. Olha só, ele perguntou o seguinte: sabe-se que algumas palavras não podem ser colocadas no texto argumentativo do Enem, pois algumas delas apresentam ofensa. Ele gostaria de saber se a palavra velhice, tá? Sendo que ele durante o texto usa idoso ou terceira idade, se a palavra velhice ela pode ser utilizada ou não. Pode sim. Olha só, a gente tem que tomar cuidado com o que é verdadeiramente pejorativo e o que não é. Por exemplo, favela. A gente não pode botar favela na redação. Eu ouvi uma professora falando isso. Você tem que botar comunidades carentes, senão a banca parou. Primeiro, comunidade carente é uma coisa, favela é outra. Nem toda comunidade carente é uma favela.
Só que as políticas de governo têm, para, enfim, dizer que resolveu o problema da sociedade, a política de governo vem lá e substitui o nome favela por comunidade carente, depois tira o carente, vai dizer que carente é ofensa, fala só aquilo ali é uma comunidade, aí ele mora em comunidade. Parou! Um condomínio da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, onde mora muita gente com grana, aqui no Rio, aquilo ali é comunidade. Se você vai lá pro Leblon, aqueles apartamentos de não sei quantos milhões, aquilo ali é comunidade. Não é isso ou não? Então você dizer, não é favela, ali é comunidade, cuidado com isso, são mitos e muitos deles não é invenção do aluno, não. É coisa que os próprios professores levam para a sala de aula porque não tem nada melhor para falar. Não é errado, querido, você pode usar a palavra velhice sim. Ok ou não ok? Mais alguma? Hominho. Pergunta não temos não. Temos aqui um alô da galera, estão pedindo um beijo, tem bastante gente comentando aqui. Galera de Minas Gerais pedindo um alô. Eu amo Minas Gerais. Eu tô pra voltar aí, hein? Belo Horizonte. Não é isso? Que lugar pra ter gente bonita e educada, igual Minas Gerais. Mulheres lindas. Galera também aqui, ó, de Aracaju, Guilherme Paz de Aracaju, mandando um alô. Henrique Fonseca, ótimo professor. Tem muita gente boa aqui acompanhando nossas aulas e mandando um alô pro titio Rômulo. Que ótimo. Rominho, você quer dar uma pausa de 2 minutos? Você quer continuar direto? O que você quer fazer? Tá, eu vou tomar uma aguinha rápida e a gente já volta. Já volta então? Tá ok, então? ProEnem é uma plataforma com tudo o que você precisa para vencer no Enem. A vitória em concursos é a soma de conteúdo, treinamento, apoio e motivação. E tudo isso você encontra aqui. São mais de 250 horas em videoaula com os melhores professores, além de 2 aulas ao vivo diariamente com muita interação. 4 simulados ao ano e uma redação, comentada e corrigida todo mês. Além, é claro, de um caderno de exercícios no modelo Enem com gabaritos comentados, monitorias semanais e vídeos com exercícios resolvidos por competências e habilidades da matriz de referência do Enem, além de um blog com notícias e atualidades. Preparamos também eventos especiais nas vésperas das principais provas, entrevistas com alunos que venceram no Enem e palestras com especialistas sobre técnicas e táticas para você se dar super bem no Enem. ProEnem, a preparação que vai além. Matricule-se no nosso site. Suzana, qual a diferença entre o pachorrento e o pacóvio ao considerarem uma irrupção amaríssima cogitar acerca das permutas sígnicas do nosso próprio código linguístico? Rômulo, o diernamente é relevante para escrutar o idioma, não com finalidade pernóstica ou pedante, mas para não tergiversar ou ruar ao se deparar com os percalços da língua portuguesa. Isso não entendeu nada, não é mesmo? Pois se para você estudar língua portuguesa é isso, você está muito enganado, porque aqui você vai conhecer a professora Suzana Traiano, o maior conhecimento da sala de aula e a melhor didática do universo online. E com Rômulo Bolivar, simplesmente o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. ProEnem, porque aqui a gente fala a sua língua. Jovem Padawan, no final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí, isso ficou ruim pra c... Corta aí, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça.
Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Já voltamos, não? Estamos no ar, diretor? Eu e meus amigos. Presta atenção, Titi, que a gente vai falar um negócio muito importante com vocês. Não tem como nós não tirarmos uma boa nota na redação quando chegar ao final do ano. Vai chegar uma hora que a nossa fala vai ficar quase que repetitiva, porque são 5 competências, 5 grandes detalhes, mas nós vamos falar, vamos massificar e vocês vão mandar a redação pra gente, a gente vai corrigir. Ok ou não ok? Tem o pessoal perguntando pelo nosso Twitter como que faz, não é isso? Como fazer para mandar a redação. Você entra, não é no meu Facebook, pelo amor de Deus, Titi não tem as ferramentas que a plataforma do ProEnem me dá para eu poder corrigir a redaçãozinha de vocês, não é isso? Então, você vai entrar na nossa plataforma, vai clicar lá em redação, vai aparecer lá um local para você, não é isso? Escolher um tema, vai ter o tema do mês, e aí você escolhe aquele tema bonitinho do mês e faz a sua redação. Você tem todo mês um tema proposto para você ler, escrever bonitinho na plataforma e nos mandar. Ah, professor, mas um tema eu acho pouco, eu queria mandar mais. Se você quiser mandar mais de um tema, esse serviço também pode ser adquirido, mas aí é separadamente. Você paga algum valor lá pequeno, né? E você pode mandar aí mais redações por mês. Outra coisa, os alunos costumam digitar a redação e mandar, não tem problema nenhum. Agora, eu prefiro que você faça a redação numa folha, fotografa com o seu celularzinho com qualidade, ou escaneia e manda a imagem para a gente. Por quê? Muitos alunos fazem o seguinte, digitam no Word, aí o Word vai lá e já corrige todos os erros ortográficos. Aí depois ele pega e cola na plataforma. A plataforma já desarruma aquilo tudo. Aí eu corrijo a sua redação sem ter a real noção de quantas linhas você fez, de quantos erros de fato você cometeria na hora da prova, porque o Word já corrigiu os erros ortográficos. Enfim, o melhor é que se você tiver essa condição de fotografar e mandar, que você o faça. A nossa plataforma está preparada para receber também desta forma. Ah, professor, mas não deu, meu celular caiu, né, eu mergulhei na piscina, não sei o que lá. Então não tem problema, pode digitar e Titi faz o que pode ali e vai comentar da mesma forma. Eu e minha equipe de monitor, por enquanto, eu estou corrigindo sozinho. Por quê? Eu faço questão de saber com quem eu estou lidando, né? No presencial, logo no início, eu peço redação para todos os meus alunos, para eu saber o registro, para acompanhar. Então, por enquanto, eu estou, né? Tá até demorando um pouquinho alguns para receberem a correção, porque Titi faz questão de conhecer cada um ali na escrita. Pode mandar que sou eu que estou recebendo e corrigindo, competência, bonitinho, pontuação. Agora vamos lá. Tema do Enem de 1998. Olha só que produção maravilhosa que tenho. Eu liguei e falei, eu quero o tema, todos os temas de redação do Enem. Só isso. E cheguei aqui, estava tudo pronto, com arte. Mais uma vez, um beijo para Ana, poderosa, que faz a coisa da arte. Ela vai botar uma Bíblia aqui no meio daqui a pouco, não. Vocês vão ver só. 98. Viver e aprender. Se você tivesse que fazer uma redação sobre isso, o que você poderia escrever aqui? Viver e aprender. Você poderia falar, por exemplo, sobre as experiências dentro de uma escola, dizendo que a vivência dentro da escola faz você aprender alguma coisa. Você pode falar sobre a educação informal, ou seja, aquilo que a escola não ensina e que você aprende com a vida. Você poderia falar, por exemplo, sobre a terceira idade, mostrando que quanto mais se vive, geralmente mais se aprende. Perceberam ou não? Esses diferentes enfoques que Titi está sugerindo aqui para vocês seriam as suas delimitações do assunto. Então não é chegar na hora da redação e ficar, ai, o que a banca quer que eu escreva? Ah, não, aí semana passada apareceu um vestido que era amarelo com branco, aí depois falaram que é azul com preto. Então é viver e aprender. Acho que eles querem que eu fale sobre isso, que eu aprendi a cor, que efeito ótico.
Parou a palhaçada, você tem que delimitar dentro daquilo que você sabe. Estamos entendidos ou não? Então, voltando para cá, sugestões de 98. Ano de 99. Foi o ano que Titi fez prova. 99, meu Deus, 99 eu estava entrando na faculdade, né? Fazendo o ensino médio, Titi. Já com 16, 17 anos, se eu não me engano. Ai, eu tô velho. Vamos lá, então. Cidadania e participação social. Cidadania e participação social. Aqui, você poderia delimitar falando sobre a questão do lixo, a ação de jogar lixo na rua ou não. Isso é uma questão de cidadania e de participação social. Você poderia falar sobre o voto, que é um direito democrático, obrigação democrática, né? Não é um direito democrático, é uma obrigação democrática. Enfim, só que você refletindo o voto, você tem uma participação social mais efetiva, mais incisiva. Você poderia falar, por exemplo, cidadania e participação social. Você poderia falar sobre o engajamento em organizações não governamentais, governamentais que trabalham, por exemplo, com recuperação de drogados nas ruas ou que atendem crianças abandonadas. Enfim, há uma série de possibilidades de redação dentro desse tema, cidadania e participação social. Qual foi o tema, para quem tem essa curiosidade, do Enem do ano 2000? Direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Que coisa ali. Diretor, isso aqui tem como ficar lá na frente da telinha, das pessoas, para elas verem o desenho que a pessoa tá aparecendo lá, diretor? Então, vocês estão vendo aí as criancinhas? Tudo isso que a Ana coloca, cara fofa. Então, muito bem. Direito da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Aqui você poderia falar sobre a atenção dos pais com relação aos direitos dos seus filhos, crianças e adolescentes. Você poderia falar sobre a escola e a atenção que ela deveria ter com relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Você poderia falar sobre o governo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e qual é o esforço que o governo tem feito para divulgar os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, vocês percebam que um tema de redação não é um caminho único que você precisa achar para se embrenhar por ele. Não, não, não. Existem vários caminhos e você pode entrar naquele que estiver mais próximo de você. Estamos entendidos ou não? Então, muito bem. Temos mais tema aí. Ano de 2001. Olha aqui, esse aqui está parecendo um panfleto de igreja. Olha só, bota aí, diretor. Essa mãozinha aqui, vê se não parece aquele panfleto que eles estão dando na rua, que recebe isso. Aqui. Uai! Aqui, semeando a palavra. Vê se não é. Então, eu tenho aqui desenvolvimento e preservação, muito caprichosa, minha amiga. Como conciliar os interesses e conflito? Deixa eu ler de novo. Desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? O que seriam interesses em conflito? Basicamente, nós poderíamos discutir aqui a questão da sustentabilidade, o crescimento sustentável. O que vem a ser o crescimento sustentável? Quando a gente fala nisso, a gente tem, enfim, a nossa experiência de vida nos comprova que a maioria das ações do homem para a sua organização social prejudica o homem de alguma forma. A maioria dessas ações prejudica o homem, ou melhor, prejudica a natureza. Desde uma simples capa de asfalto que você põe na terra para poder passar ali o carrinho por cima, até a questão da eletricidade, que desvia o rio de um lugar para o outro, a questão da produção de roupa, das coisas sintéticas, uma caneta que usa alguma coisa de petróleo, o plástico, o seu computador, enfim, tudo isso
representa de alguma forma a degradação da natureza. Chegou um ponto que se constatou o seguinte: nós não podemos parar de crescer, mas a gente não pode também destruir a natureza. Qual é o caminho? O crescimento sustentável. Então, o crescimento sustentável está relacionado, isso é uma explicação a grosso modo, a medidas de crescimento econômico e social de modo a preservar também a natureza. Porque, num primeiro olhar, são interesses em conflito. Você tem o interesse de ter eletricidade, só que tem uma região que precisa ser alagada para que haja lá uma hidrelétrica. Então, o que você pode fazer para poder preservar a história das pessoas que estão naquele local? Você precisa se locomover, só que o seu carro polui. O que você faz para poder o seu carro não poluir tanto? Ou melhor, o que você faz talvez para não ter que ir de carro para o trabalho, trabalhar mais perto de casa, enfim, usar uma bicicleta, um transporte alternativo? Então, um tema como esse oferece farturas de delimitação para que você encontre uma mais próxima da sua realidade e daquilo que você sabe. Eu não estou aqui para fazer propaganda de nada não, mas faço, né? É importante que você ouça rádios como uma CBN, uma Band News, para que você tenha noção daquilo que acontece pelo mundo. É bom você prestar atenção não só na notícia dada, mas também no comentário que as pessoas fazem sobre a notícia. Geralmente a notícia é um texto narrativo e a crítica à notícia é um texto dissertativo, porque a notícia é uma historinha, é um fato que aconteceu, e o comentário é uma opinião defendida sobre esse fato. Então, tão importante quanto conhecer a notícia é saber, a crítica que os colunistas fazem sobre o que está acontecendo na nossa realidade. Voltando para cá, Titi. Ano de 2002. O direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Então você já tem aí um tema mais ou menos delimitado. Ele tem a ver com o voto e ele tem a ver com o Brasil. Necessita está no presente. Então você já tem delimitação de tempo, aspecto e espaço. Você ainda pode delimitar mais, porque esse como aqui é uma lacuna no espaço. Então, do espaço não, no aspecto. Você pode falar sobre a conscientização do jovem, você pode falar sobre o engajamento de toda a sociedade, você pode falar sobre a questão familiar. Não é isso ou não? É interessante que nós temos o hábito no Brasil de dizer que religião, política e mais o que? Não se discute? Religião, política e futebol. Não é isso ou não? Futebol não é. Né? Acho que é religião, política e futebol. Você pensa aí. Enfim, futebol entendo pouco para falar. Agora, religião e política, discutir não é ruim. Não é um tentar convencer o outro a religião, mas é você, na minha religião a gente pensa, defende o bem, fazendo isso, isso e isso. Olha, na minha a gente defende o bem, fazendo isso, aquilo. Se a gente discutisse mais, lembra de discutir, não é querer enfiar açúcar na cabeça do outro. Talvez nós respeitássemos mais a cultura religiosa do outro. Não é isso ou não? Agora, política também é outra coisa. Enfim, a gente quer ir votar sem saber em quem está votando, sem entrar num site de um governador. É muito importante que você, jovem, pense sobre isso, porque é você que vai mudar o mundo. Não é mais os seus pais. Não é mais o outro. Quem vai mudar não é mais quem está no poder. Quem vai mudar a nossa realidade é você. Com a sua palavra, com a sua educação. Muitos de vocês que estão me assistindo do outro lado, talvez você seja o primeiro, um dos primeiros a chegar ao nível superior na sua família, por exemplo. Às vezes seu pai, sua mãe não tem faculdade. Aí você está tendo você terá
nós já estamos profetizando essa bênção, essa condição, essa oportunidade. E não é à toa. A gente tem que ser diferenciado. Voltando para cá, então. Então, esse como aqui já nos leva também à questão da proposta de intervenção, se fosse nos dias de hoje. Porque esse como pode ser: o governo poderia incentivar o debate político nas escolas, ou as escolas por si mesmas poderiam se organizar para amadurecer a visão do jovem com relação aos políticos, ou a família poderia levar para os seus lares a discussão sobre a política, não é isso ou não? Proposta de intervenção, e a gente vai falar com vocês. Não fala isso no manual do candidato, mas a proposta de intervenção deve ter pelo menos 2 agentes para você ganhar o pontinho cheio. Exato. Não fala, o governo tem que, a sociedade tem que. Não. Coloca, o governo tem que fazer isso, para isso, isso. E a sociedade fazer isso e aquilo outro. Ou o governo e a família, ou o governo e a igreja, ou o governo e a sua proposta de intervenção deve apresentar no mínimo 2 agentes sociais. Continuando aí. 2003. A violência na sociedade brasileira. 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Então aqui você poderia falar sobre manifestações de professores, ou você poderia falar sobre qualquer manifestação popular e pincelar 1 ou 2 na hora de argumentar, ou você poderia falar sobre a abordagem, aqui, violência na sociedade brasileira, como mudar essa regra. Você poderia falar sobre a questão de roubo que tem se deslocado de grandes centros urbanos para regiões mais periféricas. Não é isso ou não? Por exemplo, cada um argumenta daquilo que sabe. Aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos, por exemplo, tivemos há algum tempo a chegada das UPPs dominando certas regiões centrais e a evasão dos bandidos para outras regiões. Então isso é um fenômeno, por exemplo, que poderia ser discutido, o combate a isso. Continuando aí. Rominho. Oi. Dúvida? Não, olha só. Como nosso tempo é curto, eu vou pedir para você passar para 2013 e 2014, que foi um tema polêmico, né? Para a gente poder já fechar nossa aula, que estamos em cima do horário. Então, vamos lá. 2005, trabalho infantil, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12, 13? 13 e 14. 13 e 14. Tá bom, então. Falamos sobre o 13. Operação Lei Seca. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Vocês viram que Titi queria falar todos eles, a produção que não deixou, esses monstros insensíveis. Então vamos lá. O que acontece aqui? Tem que ler o tema direito para você entender e delimitar. O tema não era a lei seca. O tema era o efeito da lei seca. Aí teve gente fazendo redação sobre as causas da lei seca, fazendo uma redação sobre a motivação da lei seca, sobre a influência da lei seca, o que influenciou a lei... Não. É efeito, é consequência, é mudança social a partir da lei seca. Tema 2014. Publicidade infantil em questão no Brasil. Esse aqui nós já comentamos mais cedo. Titio falou que isso aqui era ambíguo, publicidade infantil poderia ser criança fazendo ou recebendo, só que o texto motivador nos levava a entender que era a criança recebendo a publicidade. Então você poderia delimitar, falando sobre publicidade infantil e a alimentação, a publicidade infantil e os supérfluos, a publicidade infantil e os conflitos dentro dos lares, envolvendo a influência que essa publicidade causava. Enfim, nós temos ainda muita coisa importante para falar em nossos próximos encontros. Na próxima sexta-feira, no primeiro horário, Titi vai chegar aqui com gramática. E no segundo horário, Titi vai chegar aqui com redação. Ok ou não ok? Então, espero ter ajudado alguma coisa. Adiciona a Titi no Facebook, já deu Rômulo Bolivar, na minha página, deu curtidinha lá. Um beijo, Titi, para vocês. ProEnem, a preparação que vai além.